Boa noite. Vamos estar fazendo a apresentação sobre o caso clínico do nosso paciente que possui o diagnóstico de esclerose múltipla. A esclerose múltipla se caracteriza por áreas de desmielinização localizadas pelo cérebro e medula espinhal. Acredita-se que a esclerose múltipla ocorre devido a um mecanismo imunológico que acaba por desencadear uma resposta autoimune secundária. Ocorrem áreas de desmielinização que são chamadas de placas. Nestas placas ocorre a destruição da oligodendróglia, inflamação perivascular e alterações químicas nos constituintes lipídicos e proteicos da mielina. Também pode ocorrer dano axonal e aos corpos celulares neuronais, podendo levá-los à morte ou serem danificados. Há desenvolvimento de gliose. Há desenvolvimento de gliose fibrosa nas placas que são disseminadas pelo sistema nervoso central, principalmente na substância branca, em particular nas colunas laterais e posteriores, especialmente nas regiões cervicais, nervos ópticos e áreas periventriculares. Os tratos do mesencéfalo, ponte e cerebelo também são afetados. A substância cinzenta no cérebro e na medula espinhal pode ser afetada. Na imagem podemos observar essas placas, que é a parte esbranquiçada da imagem. Existem alguns indicadores de maior suscetibilidade à esclerose múltipla. Entre eles, podemos citar o tabagismo e marcadores genéticos. Existem ainda outros fatores, como pessoas que passaram os primeiros 15 anos de vida em clima temperado. A teoria por trás desse fator é que quando comparamos as pessoas que passaram o mesmo período em clima tropical, há uma diferença na incidência de esclerose múltipla. A ideia por trás disso é que a menor exposição ao sol e, por consequência, o menor nível de vitamina D seja um fator para maior risco de esclerose múltipla. A esclerose múltipla costuma afetar mais as mulheres do que os homens, e a idade de manifestação costuma ser entre os 15 e 60 anos. Sendo assim, o mais comum é ela se manifestar na faixa entre os 20 e 40 anos. Geralmente, são apresentados diversos sintomas com períodos de remissões e exacerbações, que se tornam mais frequentes até o momento que o sintoma exacerbado ocorre e não entra mais em remissão, o que leva a pessoa gradualmente à incapacidade. Quando não tratada a esclerose múltipla, as novas exacerbações costumam ocorrer no período de 1 a 2 anos, mas essa frequência varia bastante. O diagnóstico geralmente é feito através de ressonância magnética, onde são identificadas lesões neurológicas causadas pela esclerose múltipla. Apenas um mérito de curiosidade, dia 30 de agosto é considerado o Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Sintomas comuns são anormalidades visuais e oculomotoras, parestesia, fraqueza, espasticidade, reflexos tendinosos profundos aumentados, disfunção urinária, pequenos distúrbios na marcha, dificuldade no controle vesical, fadiga e sintomas cognitivos leves. A esclerose múltipla progride e regride de forma bem imprevisível, mas é possível estabelecer certos padrões de progressão. Eles podem ser separados em padrão de recidiva-remissão, que é o padrão que ocorre com exacerbações intercalando com remissões. Ocorre recuperação completa ou parcial após a exacerbação e os sintomas continuam estáveis. Padrão progressivo primário. Neste caso, a esclerose múltipla progride gradualmente sem fase de remissão. Apenas há momentos em que não é notado nenhuma progressão dos sintomas, não havendo também exacerbações evidentes. Padrão progressivo secundário. É uma mistura dos padrões recidiva-remissão com o progressivo primário. Neste caso, a esclerose múltipla começa com exacerbações seguidas de remissões, mas após um período ela começa a seguir um padrão de progressão gradual. Padrão recidivante progressivo. A progressão ocorre gradualmente, mas ela é interrompida por exacerbações súbitas. Esse é o padrão mais raro de esclerose múltipla. O tratamento imunomodulatório diminui a frequência das exacerbações e retarda as incapacidades. E como podemos observar pela lista, não há um consenso sobre qual o fármaco de maior eficácia, sendo sempre necessário que o fármaco seja adaptado ao paciente, verificando qual tem melhor eficácia para aquela pessoa, sendo preciso trocar diversas vezes o fármaco utilizado ao longo do tempo. Nosso caso clínico: RSR, 39 anos, ele é ativo, não tabagista e realiza exercício regularmente, e não se mantém parado na mesma posição por longos períodos devido ao seu trabalho. Ele relata ter descoberto a esclerose múltipla há 6 anos, ao investigar o motivo de estar ocorrendo nistagmo no olho direito. Não apresentou sintomas que atrapalhassem inicialmente,
mas nos últimos 2 anos vem apresentando dificuldade ao deambular e se manter em ortostatismo por longos períodos. Refere sentir o pé direito fraco, com dificuldade de realizar dorsiflexão e necessidade abrupta de ir ao banheiro urinar. O diagnóstico do clínico é esclerose múltipla com padrão progressivo primário. Faz o uso dos medicamentos Ocrevus, ocrelizumab, não apresenta doenças associadas, apresenta o tônus muscular preservado. Foi observado o clonus ao realizar a flexão de quadril associada à flexão do joelho. Tanto a quanto a força muscular não apresentam alterações. Tanto o tratamento medicamentoso quanto o fisioterapêutico da esclerose múltipla tem como objetivo abreviar agudizações, diminuir a frequência das exacerbações, aliviar os sintomas, postergar a deficiência, particularmente manter a capacidade do paciente de ambular. Nossos objetivos no tratamento serão, a curto prazo, ganho de equilíbrio e de coordenação motora, além da melhora da propriocepção. A médio prazo, se espera uma melhora na resistência a exercícios aeróbicos, ganho de força muscular, melhora do padrão de marcha e ganho maior tanto na propriocepção quanto na coordenação motora. A longo prazo, se espera conscientizar o paciente quanto à sua condição e realizar o treinamento de maneira correta, os realizando com carga e intensidades adequadas, sem chegar ao ponto de fadiga, assim minimizando as consequências da esclerose múltipla e mantendo a marcha independente e a capacidade de realizar as suas atividades da vida diária de forma autônoma, assim promovendo uma melhor qualidade de vida. Durante a avaliação, não foram observadas alterações respiratórias significativas. Ao realizarmos a avaliação com Peak and Flow, a média obtida após o aprendizado foi de 660. Os exercícios com Respiron são realizados no grau 2, sem dificuldade. Ao realizar o treino com Voldime, o volume apresentado foi de 1,5 litros. Os exercícios tanto com o Respiron quanto com o Voldime foram utilizados para realizar uma reeducação respiratória, pois apesar de não haver alterações respiratórias significativas, durante a respiração o diafragma estava sendo pouco recrutado, assim fazendo uso demasiado da musculatura acessória. Realizamos exercícios com a bicicleta ergométrica com duração de 15 minutos para a melhora do condicionamento cardiorrespiratório. Durante o exercício é utilizada a escala de Borg para se monitorar o tanto estado geral quanto a fadiga gerada pelo exercício. Também são monitorados a pressão arterial, a oxigenação e a frequência cardíaca. Para o exercício alcançar o resultado que nós desejamos, a frequência cardíaca foi mantida em torno de 120 bpm. Na escala de Borg, foi registrado o máximo de 5 em desconforto nos membros inferiores, mantendo o valor mais baixo que esse em desconforto geral e respiratório. A saturação se manteve entre 97 e 99, e a pressão arterial não apresentou mudanças significativas, se mantendo no padrão. A bicicleta ergométrica é o exercício metabólico mais indicado para a esclerose múltipla, pois como há um déficit de equilíbrio, não há risco de quedas, igual ocorreria em uma esteira. E por se utilizar agrupamentos musculares maiores, os exercícios podem ser realizados por mais tempo, já que a falha na dorsiflexão, devido à fadiga, ocorre com poucas repetições, o que também inviabiliza a realização dos outros exercícios. Para o ganho de equilíbrio e melhora da propriocepção, utilizamos tanto o Bosu como os discos de equilíbrio. Durante o exercício, é mantido o equilíbrio em bipedestação por 30 segundos, seguido de 2 minutos de descanso. O exercício é repetido por 3 vezes. Na última série, dispomos 3 cones na frente do Bosu. E em apoio unipodal, ele deve levar o pé esquerdo que está no ar a cada um dos cones que nós indicamos. Para o fortalecimento dos músculos tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos e fibular terceiro, que são os responsáveis pela dorsiflexão, foi realizado o exercício com TheraBand. Como a fadiga é um fator limitante no tratamento de esclerose múltipla, nós optamos por realizar o exercício utilizando uma carga de 60% a 70%. E para fazermos essa medição, nós esticávamos o TheraBand e pedimos para ele classificar a dificuldade em realizar a dorsiflexão em uma escala de 0 a 10, mantendo sempre entre de 6 a 7.
Ajustando o TeraBand, realizado uma série de 3 a 4 repetições, o número de repetições é determinado pela fadiga observada. Após a conclusão da série, é feito um descanso de 3 minutos e são realizadas 3 séries no total. Com a bola é realizado o agachamento apoiando a bola suíça na altura da sua lombar e contra a parede. Durante o agachamento, a coluna deve ser mantida ereta e correndo a bola entre a parede e sua coluna durante o movimento. Com esse exercício, notamos que ele tem uma certa facilidade e apresentar baixa fadiga. Foram estabelecidas 3 séries com 10 repetições. Esse exercício visa principalmente o fortalecimento do quadríceps, assim melhorando o padrão de marcha. Segue a nossa bibliografia utilizada para a pesquisa. Boa noite a todos. Muito obrigado.